CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, o que aconteceu com o Windows esta semana? A gente já começou a pontuar um pouquinho ontem, né, a pedido dos nossos ouvintes que pediam socorro, encontre um especialista para nos dizer o que está acontecendo com esse pedido de atualização. Você já começou a explicar ontem que foi uma atualização desgovernada da Microsoft. Exatamente. Muita gente teve prejuízo. Isso foi um caos completo, viu, Fernanda? Desde terça-feira, quando a Microsoft liberou, né? Então, o que aconteceu? A Microsoft ela libera regularmente atualizações e correções dos seus sistemas. Pois, na terça-feira, ela liberou uma atualização para o Windows 7, né? E essa atualização, ela tinha uma incompatibilidade com a versão anterior e com até alguns aplicativos. E o que aconteceu? Normalmente os programas, os Windows, eles são configurados para já fazer o download automaticamente dessas atualizações e aplicar essas atualizações automaticamente no sistema. Então, quem tinha essa configuração ativada, o sistema fez o download, instalou a aplicação e quando feito o boot, né, para poder efetivamente instalar a atualização, a máquina não voltou mais, ou seja, não carregou mais o sistema, apresentando basicamente dois tipos de erro. Um erro que chamava assim, tinha uma tela azul e falava assim que o sistema de boot terminou inexplicavelmente ou inesperadamente, ou então outra mensagem de erro que dizia assim, o Windows não foi iniciado com êxito e por causa de uma atualização recente de hardware ou software não pôde iniciar. E aí parava pedindo o disco de atualização do Windows. Isso. E aí as pessoas ficavam sem saber o que fazer, não tinham de onde sair dessa situação. Então esse é o problema. Numa configuração, numa comunicação mais tarde, a Microsoft reconheceu que existia o problema, que afetava especificamente os sistemas brasileiros e que tinham versões de 32 bits. Essa era a abordagem, a abrangência do problema dessa atualização especificamente aqui. Mais tarde, ontem na verdade, algumas consultorias fizeram alguns testes e identificaram também que tinha uma incompatibilidade dessa atualização do Windows com um plugin, uma ferramenta, um pequeno programa que é instalado nos computadores para fazer acesso bancário, né, de uma empresa brasileira chamada GBuster. Então essa empresa que fez um pequeno aplicativo para aumentar a segurança dos acessos a banco e esse pequeno programa era incompatível com a atualização. Então quem usava os bancos Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banestes, Unicred, Sicredi, Mercantil do Brasil, todos esses bancos usam essa pequena ferramenta. E então os usuários desses bancos que acessavam bancos através do Windows 7, que fizeram a atualização, tiveram problema. Essa foi a constatação que foi até agora nessa situação. Tem um caso mais grave aqui. O Brito, nosso ouvinte, acabou de ligar. Ele está dizendo o seguinte, que ele teve que fazer a atualização. E que agora o computador dele nem inicia. Aparece já uma mensagem de erro logo depois da atualização de segurança. Então, essa mensagem foi uma dessas duas que eu comentei. Então, como é que se conserta isso agora? Então, a Microsoft só ontem que a Microsoft se pronunciou oficialmente e disse que tinha a solução. A solução para esse problema está descrito passo a passo, com telas, com opções, tudo direitinho, no site www.microsoft.com/Brasil/resolução. Entra nesse site, então, de novo, www.microsoft.com/Brasil/resolução, né? Resolucal, sem ser cedilha. E esse site, então, tem um passo a passo detalhado de o que você deve fazer quando tem uma situação como essa. O que você faz, quando o computador dá boot, que teclas você faz, que telas aparecem, e aí você consegue consertar o problema do Windows, né? Para isso. Eu tenho mais 3 relatos aqui. O Gilmar, ele nos conta o seguinte, e passou primeiro pelo mesmo problema, voltou ao ponto anterior do sistema, aí conseguiu resolver o problema de funcionamento, ele acha até que foi um comprometimento parcial, mas toda hora fica aparecendo a tela de atualizar. Esse é um problema que é decorrente do outro, da situação anterior. Então, na verdade, a Microsoft vai ter que resolver esse problema da atualização, vai liberar uma nova atualização que não está liberada ainda, e aí, a partir desse momento, vai resolver esse problema dessa mensagem de atualizar novamente, várias vezes. Ele vai ter que ficar ignorando a mensagem isso aí de atualizar até a Microsoft liberar uma versão correta dessa atualização aí. Ih, Gilmar, viu? Então, né? Ele perguntou como ele resolveria isso de definitivo. Então, de definitivo, por enquanto, não. Exatamente. A Microsoft, ela só deu essa solução e não falou exatamente como é que vai ser
a correção da correção. Né? O Cláudio, ele disse que arrumou uma outra solução, ele reinstalou o Windows, aí tudo voltou a funcionar. Essa é uma solução radical, né? A Microsoft, inclusive, na tela dela de solução, a primeiro item que ela coloca é o seguinte: não formate o computador, porque na verdade os dados não foram perdidos. As informações do computador estão todas lá. O que aconteceu é apenas que o Windows não consegue dar boot, não consegue inicializar. Então tem que consertar esse pequeno problema da inicialização do Windows, mas os seus dados estão lá, seus aplicativos estão instalados. Você não perdeu nada. Na verdade, ninguém perdeu nada, está tudo lá. Apenas o Windows não consegue ser carregado. Esse é o problema da atualização. O Ayrton Dourado diz o seguinte, que nem todas as máquinas foram afetadas. O Windows dele é em inglês e não teve problemas. Tem a questão, por exemplo, a Microsoft ela reconheceu que o problema acontece em Windows 32 bits. O que são 32 bits? Existem dois tipos de sistemas. Um 32 bits para computadores com pequenas memórias até 3 GB, e tem um outro sistema que é chamado de Windows 7 64 bits, que é para computadores com memórias acima de 3 GB. Aparentemente, esse problema ele ficou com os Windows que são de 32 bits, que afetam aqui na região do Brasil. Essa é a posição oficial da Microsoft, pelo menos. Continuam chegando participações. O Rodrigo, ele diz, olha, na minha loja aqui em Linhares aconteceu isso, estou com problemas com o sistema. O que faço? O Rodrigo está lá em Linhares nos ouvindo. Viu? Muito bem, Rodrigo. Obrigado aí pela participação. Aí, Rodrigo, a sugestão que eu dou é que você pegue uma máquina que não foi afetada, ou um outro sistema, e entra nesse site que eu comentei aqui, o www.microsoft.com/Brasil/resolução, e lá tem um passo a passo que você vai conseguir voltar o sistema ao estágio anterior, com tudo funcionando, o Windows dando boot corretamente em relação a isso. Né? Vamos continuar explicando, Gilberto? Bom, alguma outra orientação que a gente possa ajudar o ouvinte? A recomendação que eu dou para os usuários é o seguinte: para evitar esse tipo de problema em próximas atualizações, que essa não é a primeira vez que acontece alguma coisa parecida com essa foi realmente a maior de todas, que afetou uma quantidade muito grande de usuários e máquinas. Mas já aconteceram situações parecidas com essa. Então, a minha sugestão para quem para quem está usando o Windows, é ir lá na opção de configuração, né, do Windows, e fazer uma desconfiguração, ou seja, se você marcar que você não quer receber atualizações automáticas. Então a ideia é que você não vai receber automaticamente essas atualizações. Por quê? Uma vez que o Windows, que a Microsoft libera uma versão nova, outros usuários, até usuários profissionais de empresas, vão usar essas atualizações. Se der algum problema, você vai ficar sabendo. Então você não vai ser afetado por isso. E aí, depois de alguns dias que a atualização foi liberada e foi testada, aí sim você vai lá e aceita a atualização. Então essa é uma questão de prudência, né? Você não aceita imediatamente as atualizações que foram liberadas pela Microsoft. O Fernando, ele pede para a gente voltar lá no início, tá? Ele falou o seguinte, qual é a atualização que está causando problema? É o Windows 7. É uma atualização do Windows 7. Para ser mais específico, é uma atualização identificada como KB 282.33.24. Nossa senhora, vamos lá devagar, Gilberto. KB 282.33.24. Essa atualização, esse pequeno programinha que a Microsoft atualizou e mandou para todos os computadores, que causou todo esse problema que a gente está vendo. Tá, então ele pode ver lá na lista de atualizações e desmarcar essa especificamente. Se o computador dele ainda continua dando boot e consegue carregar o sistema, né? Porque quando acontece o problema, ele nem consegue entrar no Windows. Ele para antes do Windows carregar. Se ele consegue entrar no Windows e identificar as atualizações, tem essa atualização lá na lista de atualizações, ele pode ir lá e desmarcar e desinstalar essa atualização. É possível de fazer isso. E aí ele pergunta assim, olha, eu quero fazer um upgrade no meu sistema. Dá para me recomendar o 7 ou o 8? Eu acho que nenhum dos dois agora. Nesse momento, vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece. Mas essa é uma pergunta muito comum, é legal ele ter falado, a gente até comentou sobre isso na semana passada. Um outro ouvinte também perguntou se era melhor ir para o 8 ou ficar para o 7. Na verdade, a sugestão que eu tenho é que o 8 tem um problema de interface. Muitos usuários estão estranhando a interface do 8, que é completamente diferente da interface do 7. Então, a sugestão é que você, nesse momento, continue com o 7 até que você
entre no 8 e entenda um pouco mais a interface de como o 8 funciona, que é bastante diferente. Gilberto nos tira as dúvidas sobre o que aconteceu com o pedido de atualização da Microsoft para o Windows 7 durante esta semana e que vem provocando inúmeros transtornos. Os ouvintes estão nos relatando cada um com o seu problema pessoal e a gente está tentando de alguma forma orientar o que você tem que fazer. E pior que a solução não é definitiva, o próprio Gilberto já explicou que... Repete esse código aí da atualização, vai, Gilberto, só você que decorou mesmo. KB 282-3324. Essa é a atualização que deu problema no Windows 7. Que deu o boot lá. Exatamente, que deu problema que ela não carregava mais o Windows 7. E aí, só para lembrar para os nossos ouvintes, quem tem esse problema, a solução oficial dada pela Microsoft está no site www.microsoft.com/Brasil/Resolucal, né, que é a resolução sem o C cedilha e o A com tio. Esse é o site, vai lá, tem um passo a passo bem detalhado, com todas as telinhas, mostrando o que deve ser feito para poder desinstalar essa atualização e o computador voltar a funcionar. Lembrando também aos nossos ouvintes que ele não perdeu os dados dele continuam no computador, as aplicações continuam instaladas no computador, apenas o Windows que não consegue ser carregado. Esse é o problema que acontece no computador. O XP está no pacote aí da atualização? Não. O XP, na verdade, ele não tem nem mais suporte pela Microsoft. Já é um sistema antigo que a Microsoft nem tem mais atualização para ele. É porque o Gerson pergunta, né? Ele disse que ele tem um XP e o computador de uns dias para cá anda muito lento. Ele pergunta se poderia ter sido essa atualização. Não, provavelmente isso aí ou é uma aplicação que ele instalou ou é um vírus, né? Porque a Microsoft não libera mais atualizações para o XP. E ele pergunta, eu vou para o 7 ou para o 8? Bem, aí é aquela questão. O 8 é uma interface completamente diferente da interface do 7. Muitos usuários que foram para o Windows 8 voltaram para o Windows 7 porque não gostaram da interface, né? Ou seja, da disposição dos ícones e tudo mais. Então é uma questão basicamente de escolha entre outro. Pessoalmente, eu sugeriria que você continuasse no Windows 7, que é um sistema relativamente estável, né? Funciona, tem aplicações compatíveis e tudo mais. Não tem problema em continuar com ele. O Mário, ele pergunta o seguinte, eu vou comprar um computador novo, o computador novo já vai vir com esse problema de atualização? Pode acontecer quando ele chegar em casa, que ele ligar o computador na internet, o Windows 7, se for o Windows 7 que estiver instalado no computador, ele vai lá na internet buscar a atualização e atualizar com a atualização errada do Windows 7. Exatamente, e dá problema, pode acontecer. O Alisson também faz um questionamento. Ele disse que depois dessa atualização, o computador dele, ao ser iniciado, ele fica na tela preta e fica como se o computador estivesse se desligado de forma absurda, né, rapidamente. Exatamente, esse é um dos erros causados pela situação. E aí? É a mesma solução, entrar no site da Microsoft, né, e seguir o passo a passo lá para a solução desse problema. Bom, mas nem só a Microsoft tem queixas aqui não, viu? O Google, tem muita gente com problema para abrir Gmail, teve problema para abrir Gmail essa semana e para fazer o sistema operar pelo Google Chrome. Tem pelo menos 2 aqui fazendo o mesmo relato. Na questão do Gmail, né, a questão principal dependendo do tipo do provedor que ele está, porque assim, o Gmail em si, como funcionamento, não teve problema, ou seja, não teve um relato maciço de falhas no Gmail. O que normalmente acontece quando tem problemas isolados com o Gmail, tem a ver com o provedor que ele usa. Ou seja, o provedor, quando você digita lá o gmail.com, né, para cair na página do Gmail, na verdade esse nome é traduzido para um endereço, né, um número, que vai permitir que o seu computador acesse o Gmail. Essa tradução entre o nome e o número, isso quem faz é o provedor. Se o provedor não estiver fazendo isso corretamente, apesar da internet estar funcionando, o seu computador não vai conseguir ter acesso ao Gmail. Então, isso, quando é um problema localizado do Gmail, né, ou de qualquer outro tipo de site, já aconteceu com o MSN no passado e outros locais, normalmente esse é um problema de configuração do provedor que ele usa. Tanto que se ele tentasse usar por um outro provedor, provavelmente ia funcionar. Então tem essa questão. O Roger, por exemplo, diz o seguinte, já tem 2 dias que eu não consigo acessar os e-mails da minha empresa. A página do Google Chrome nem abre. É estranho. O mesmo relato o Alexandre, que não consegue acessar os e-mails do Gmail. Ele pergunta se tem alguma relação, alguma interface com a atualização do Windows. Ele tenta também pelo Chrome. Ele navega pelo Chrome. Provavelmente isso não tem relação nenhuma entre a atualização do Windows e essa falha do acesso do Google Chrome ou do Gmail. Essa questão do Gmail, eu diria que é mais uma linha do provedor que ele está usando ou do sistema que a gente chama de DNS que ele está usando também.
que pode ser a fonte do problema, né? De longe é difícil dar um diagnóstico assim, preciso, mas pelo histórico de problemas parecidos com esse que eu conheço, basicamente essa é a linha mais comum de solução para o problema, ou da causa do problema. Bom, vamos para a última então. Na verdade, uma sugestão, não é nenhuma dúvida. O Luiz Henrique, ele diz o seguinte: já que está todo mundo com problema, vamos todo mundo migrar para o Linux? É uma boa ideia. O Gilberto é um defensor, né, do software livre. Muita então, gente falou sobre isso essa semana. Muita gente Mas falou também não dá sobre isso. problema? Olha só, que eu saiba não tem problema. Eu não tenho problema, pelo menos com o Linux, há muito tempo que eu uso, não tem problema nenhum. Mas obviamente que tem as suas questões de compatibilidade com programas que já são utilizados por outras pessoas, principalmente para quem gosta de jogos. O Linux tem uma situação um pouco mais difícil de compatibilidade com jogos, principalmente. Então, eu entendo que para algumas pessoas o Windows ainda é uma solução adequada para uso, né, para isso aqui. Ok. Vamos dar continuidade, então? Vamos lá, dúvidas do ouvinte. O Wilson, ele mandou uma mensagem pra gente, na verdade, já conversando sobre aquela questão que a gente estava conversando na semana passada, que era a migração exatamente do 7 para o 8. Ele dá uma sugestão, inclusive. Obrigado, Wilson, pela participação, que já é possível eu usar aplicativos que simulam o Windows 7 e eu posso usar um ícone de menu no Windows 8, que ele transforma o Windows 8 em alguma coisa parecida com o Windows 7. É uma sugestão, quer dizer, mas não muda completamente a cara do Windows 8, mas é uma sugestão para facilitar a vida de quem realmente quer passar para o Windows 8. Outra pergunta da Andressa, que pergunta assim, mandou um e-mail para a gente aqui também, perguntando qual é a melhor placa de vídeo para games, como por exemplo o The Sims e o SimCity, que são dois jogos comuns, famosos aqui no mercado. Bom, Andressa, obrigado pela participação. As características mais importantes de uma placa de vídeo são, primeiro, a memória. Então, eu sugiro que sejam placas com memória superior a 512 megabytes, né, de memória. O processador, que é uma velocidade medida em megahertz. Quanto maior, mais rápida a placa de vídeo. E também, quanto às saídas da placa de vídeo. Então, tem aquela saída VGA, que é aquela saída padrão que a gente liga em monitor. É uma saída básica, saída de vídeo mais básica, e tem saídas mais sofisticadas, como DVI e HDMI, que são as mais precisas e que permitem, inclusive, uma resolução melhor. Então, nessas três características, memória, processador e a saída, você escolhe uma placa que esteja dentro do seu orçamento, né? Como sugestão de marca, duas marcas eu sugiro que são as marcas líderes do mercado, que é a ATI e a NVIDIA. São as duas marcas mais comuns e famosas para placas de vídeo. Bom, o Claudenir nos escreve e diz o seguinte: Gilberto, bom dia. A redução de preço dos smartphones já está valendo. Para tristeza dele, ele se deu de Natal um celular Motorola Atrix TV. Pagou quase R$1.000, 999. Ele disse que hoje está por 699. Ele falou, doeu no coração. É verdade. A gente até comentou sobre isso, sobre a própria Apple, que baixou de preço na semana passada, né? Em relação a isso. Então, isso é verdade, assim, por incrível que pareça, né? Alguns eletrônicos, principalmente smartphones no Brasil, estão caindo. A gente até vai falar sobre isso um pouco mais para frente, que o governo, ele deu uma isenção de PIS e COFINS, né? Para smartphones produzidos no Brasil, até R$1.500, né? Que tenham acesso à internet via Wi-Fi. Então, essas são as características. Smartphones produzidos no Brasil, que tenham ferramentas de acesso à internet e e-mail via Wi-Fi. Esses smartphones até R$1.500 vão ter uma redução, vão zerar impostos de PIS e COFINS. Então, isso, assim, o governo fala que vai dar uma redução de 30%, né? Já a indústria de eletrônicos, né? Fala que, a ABNI, né, já fala que vai ter uma redução em torno de 7% dos valores de smartphones no Brasil com essa redução de impostos. Vamos ver, mas de qualquer forma é esperado que tenha alguma queda nos preços de smartphones, né, nesses próximos dias aí, né? Bom, a gente já falou muito de atualização, de questões de segurança, mas tem mais uma dica do Gilberto para a gente finalizar o quadro. Ameaças do Facebook, né? Ou seja, essa semana apareceu uma ameaça nova para os usuários do Facebook, que é um link que você clica e esse link acaba capturando informações do seu perfil e começa a postar coisas em seu nome. Então, a recomendação que a gente tem para os usuários do Facebook é muito cuidado com os links que você clica. Um link é aquele endereço lá que você clica para abrir uma página que vai fora do Facebook. Esses links podem ser links falsos que vão infectar seu computador, o seu Chrome, e com isso ele vai, uma coisa é roubar os seus dados pessoais e a segunda coisa ele vai postar informações em seu nome no Facebook. Então, muito cuidado com isso, é uma ameaça nova, começou agora nessa semana a ficar um pouco mais popular essa ameaça aí. Bom,
para finalizar? Falar do iPhone 5S, um rumor esquisito começou essa semana aí no mercado, dizendo que o iPhone 5S vai ser lançado em vários tamanhos. Então, você tanto tamanho menor, como a tela maior, igual a tela do Galaxy S4. Né? Então, será que a Apple está querendo diversificar para poder conseguir um mercado maior? Então, vamos ver como é que isso funciona. Olha, a última dica do Fernando, ele disse que o computador dele, ele configurou para que... É aquela opção, né, de que o instalador pergunte antes de instalar. Isso. Ele disse que então ele não teve problemas. Viu? Essa é a dica que a gente deu aqui, de não instalar automaticamente as atualizações. Que aí com isso você pode escolher quando fazer isso. E aí ele está tranquilo, que agora ele vai esperar a poeira baixar, a Microsoft liberar uma versão definitiva da atualização, e aí sim ele vai poder aceitar as atualizações que tem. Muito bem, Gilberto, parabéns aí. Muito obrigada. Todas as dicas de orientações do Gilberto que você fazia com o seu computador depois do pedido de atualização do Windows, você confere passo a passo daqui a pouquinho no nosso site cbnvitoria.com.br. Isso, Fernando. Quem quiser participar do nosso quadro aqui, o e-mail é cbntecnologia@gmail.com. Manda um e-mail pra gente responde aqui no ar, ou então eu respondo também, né, de forma eletrônica via e-mail. E quem quiser mais informações, tem o meu site, gilberto.sudré.com.br. Até sexta que vem. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes.